Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu me apresentei para o pessoal. Pode se apresentar, por favor? Bom, boa noite a todos que estão aí conosco. Vamos esperando o pessoal ir entrando, né? Bem, Sim. eu me chamo Milene Espinosa, sou fisioterapeuta há 21 anos, né? E sou professora da Resportes há 4 anos, ministrando o curso de fisioterapia nas disfunções da ATM. Vamos iniciar algumas perguntinhas, mas antes fala para a gente um pouquinho sobre a ATM, as disfunções de ATM. Bom, a ATM é uma articulação um pouco complexa, né? Então, assim, primeiro vamos falar das funções dela, para daí a gente falar das disfunções que ela causa, né? Certo. A principal função da ATM, né? A ATM ela é uma articulação que fica na face e ela faz parte do sistema estomatognático, né? Esse sistema ele é responsável pela mastigação, pela fala e pela deglutição, tá? Voltou? Voltou. Deu uma caída aí, Lui? Caiu, você viu? Faz parte, né? Faz parte da live isso também. Bom, da onde eu estava que parou? Vamos começar de novo. Estava falando da Estava função. explicando da função de ATM. Isso. Bom, então a articulação ela é responsável, ela faz parte do sistema estomatognático, né? E ela é responsável pela mastigação, pela fala e pela deglutição. Então, por ser uma articulação que a gente usa muito, né? Porque a gente precisa no mínimo de 4 refeições diárias para sobreviver, né? Sim, Além de falar, eu não falo que a fala é a principal função, tem outros mecanismos de comunicação, né? Mas a mastigação, ela é primordial, né? Para a sobrevivência de todo ser humano. Então, a disfunção de uma articulação como essa, que na verdade são duas, né? Temos a direita e sim. temos a esquerda, as duas elas precisam trabalhar em simetria, em, em comum acordo, né? Para que tudo dê certo e a gente consiga exercer essa função. Essa função de mastigação, como ela é uma questão primordial e muitas vezes involuntária, involuntária no sentido de ser inconsciente o ato, né? Quando nós vamos nos alimentar, nós estamos pensando no sabor da comida, em como cortar a comida para levar à boca, mas é difícil a pessoa, a maioria das pessoas, né, está prestando atenção como mastiga, né? Ainda mais com esses tempos modernos que vivemos, né, com pressa durante a alimentação, muitas vezes na frente da televisão, ou então conversando com outras pessoas. Você não dá atenção ao ato em si, né, do movimento da articulação e da execução dessa função de mastigação. Essa questão de não ter essa atenção a isso faz com que a gente possa executar os movimentos de uma maneira errada e começar a prejudicar o funcionamento das articulações, ou de uma só, ou das duas, enfim. Isso se soma a diversas outras questões, né, para gerar disfunção, como, por exemplo, hábitos que não são considerados
função. A gente chama de parafunção, né? Então, reunha, mascar chiclete, fazer bruxismo, apertamento dental, são parafunções que causam um pouco mais de possibilidades a essas duas articulações a entrarem em disfunção, né? Então, por ser uma função primordial, né, a disfunção dela causa grande impacto na vida do portador de DTM. Essas disfunções elas podem ser musculares, podem ser articulares, pode ser neuromusculares, podem ser neuropsicomuscular. Então tem assim é um amplo grupo de condições que podem vir gerar, né, uma disfunção dessa articulação. Deu para entender? Legal. Deu para entender perfeitamente. Como essas articulações se vinculam com a cervical? Então, aí o que acontece, né? A gente tem que pensar que o corpo é um só, né? Somos seres humanos e temos um corpo completo. Dentro de, né, a partir desse pressuposto, a gente já imagina que sim, temos uma ligação de tudo com tudo. Mas como que a gente faz para entender o porquê que um problema cervical pode gerar um problema na articulação ou vice-versa, né? Então, o que acontece? A anatomia e a biomecânica dessa articulação, né, ela compreende músculos, a própria articulação, e o seu funcionamento está relacionado a um osso que é móvel, que é a mandíbula, né? A um osso fixo, que é no crânio. O crânio está ligado à coluna cervical. Então, Sim. os músculos que são responsáveis pela mastigação, né? Que fazem com que as ATMs se movimentam para executar a função de fala e de mastigação e de deglutição, eles estão relacionados à coluna cervical através do que a gente conhece da teoria de cadeias musculares, né? Então, o que acontece? Os músculos cervicais, por uma questão posterior, eles unem a base do crânio, né, as escápulas e a cintura escapular e a coluna cervical, que é o início da coluna vertebral, né? A gente não pode esquecer que a coluna cervical ela é só uma parte da coluna vertebral. Ela vai até lá embaixo, no final da coluna, que é o osso sacro, né? Então, por cadeias musculares, a gente une o crânio, que é, vamos dizer, que é a parte de cima, da onde a articulação se liga, né? A gente já relaciona os músculos com a coluna toda. E os músculos que são responsáveis por abaixar a mandíbula, eles são músculos anteriores. Então, são músculos supraioideos, né? Que conectam mandíbula ao ocioide. O ocioide se liga ao osso externo pelos músculos infraioideos, né? E com essa ligação de supra e infraioideos, a gente junta a mandíbula à cintura escapular. Então, é essa junção muscular, né, que a gente tem dos músculos que são tanto os abaixadores como os que são os elevadores da mandíbula, a gente liga por cadeias musculares à cintura escapular. E aí, para quem trabalha com postura, para quem estuda postura, né, ou para quem trabalha com cadeias musculares, né, a gente sabe que ligou um músculo num segundo músculo, a gente já ligou tudo. Então, essa relação, né, da ATM com a cervical, ela é muito íntima, ela é como o punho para o cotovelo, né, faz parte aqui do braço. Então, a ATM e a cervical, elas fazem parte uma da outra. Um exemplo é tenta mastigar e engolir com o pescoço todo fletido à frente, né? Vai ficar Não dá. difícil, vai ficar difícil de executar esse movimento. Então, a mesma coisa, tenta comer com a cabeça toda torta, né? Fica mais difícil de você engolir o alimento.
Então, tem uma relação, né, de função, assim como tem uma relação de cadeias musculares, né, juntando essa articulação da TM com a, a cervical. Soma-se a isso as tensões, né? Então, eu diria que 99% das pessoas possuem tensão na região cervical, né? É uma área que todo mundo fala, ah, gosto de receber massagem aqui, porque está sempre dolorido meus ombros, né? Que essa região é sempre tensa. Essa tensão, né? Por pensar nesse movimento de que ninguém consegue mastigar com a cabeça baixada, né? Ou mesmo com a cabeça super levantada, essa tensão que está prejudicando o movimento da cervical vai vir parar nessa região da ATM, né? E aí vai prejudicar seu funcionamento, causando fadiga. Então, pessoa que tem muita tensão cervical, ela não consegue terminar uma alimentação com uma quantidade muito grande de alimentos duros, por exemplo. Por exemplo, um churrasco no final de semana, depois de um certo tempo ela precisa comer pão de alho, porque a carne está mais macia, por conta dessas tensões, né? Então a gente tem aí uma ligação muito íntima da ATM, das ATMs da cervical, né? O que nos relaciona a essas articulações com o corpo todo, né? Então, o nosso trabalho, quando a gente está reabilitando os pacientes com disfunção de ATM, é de ter esse olhar de, no mínimo, a gente pensar na cervical. E, além disso, pensar na postura como um todo, da onde essa tensão está vindo, né? Da onde que ela vem e, e como a gente pode fazer, que terapêutica a gente vai poder usar para melhorar esse paciente. Então, hoje em dia, a gente pode falar assim que qualquer pessoa pode ter disfunções na ATM por falta de postura, porque a gente mexe no celular, computador, tablet, essas coisas, está sempre com a cabeça para baixo, né? Sim, o mau uso, na verdade, né, das tecnologias em relação ao posicionamento do corpo para isso, né, faz com que começa a ter, além de tensão, ter também encurtamentos musculares, né? Então a gente tem que pensar que músculos são regidos por um tecido elástico, que é o tecido conjuntivo. Então, se fica muito tempo ali dobrado, né? Quando vai tentar esticar, ele não estica mais direito, ele vai se encurtando, vai diminuindo de tamanho. E isso vai mudando a postura, né? Então, muito tempo de cabeça baixa para usar celular, né? Vai fazer com que essa cabeça fique para frente, porque os músculos escalenos são um dos que vão encurtar por conta disso. E o encurtamento disso é a mesma coisa que eu dei de exemplo de abaixar aqui a cabeça e tentar engolir, né? Então, isso a médio e longo prazo começa. Caiu de novo. Estamos voltando. Voltamos? Voltamos. Hoje não está colaborando, viu? Pois é, pois é. A parte que eu mais gosto de falar, que eu já participei dos cursos, né? E eu gosto bastante de falar sobre a TM e hoje não colaborou, mas vamos voltar. Voltar. É, Até onde você estava ouvindo? Eu não sei se chegou a ouvir tudo até o final, ou se a gente precisa voltar. você já estava finalizando na parte da falta de postura, Tá. Então, do encurtamento muscular. isso, a gente vê que com a pandemia piorou um pouco, né? Porque
acho que tantas outras preocupações apareceram, né? Que antigas foram deixadas de lado, né? Então, ficou muito mais tempo o pessoal jogado no sofá, né? Mexendo no celular, aumentou muito a questão do home office, e aí não deixa com que o trabalhador esteja no posto de trabalho adequado, como ele estaria na empresa. Então, em casa, ele senta em cima de um banquinho com uma almofada e fica ali no computador na mesa mesmo. Tudo isso prejudicou bastante. A gente vê que a gente tem uma demanda bem aumentada, né? Agora que a gente está nesse período pós-pandemia, a gente tem uma demanda bem aumentada. Fora as questões relacionadas ao estresse, né? Que pioram as Sim. disfunções por conta das parafunções. É que o estresse ele faz parte de uma das parafunções também, né? Sim, sim, ele aumenta muito, né? As pessoas a desenvolverem o bruxismo, o apertamento dental, né? Isso vai dando um desgaste para o músculo e para a articulação. Se não cuidado, o impacto depois é grande, porque, como eu estava falando, não é só a questão do churrasco, né? É a questão de Sim, entra. que a gente tem, que a gente precisa ter a função de conseguir mastigar e mandar tudo bem trituradinho para o estômago poder digerir, né? Então, é Sim. uma função primordial que a gente precisa manter, independente dessa articulação. Agora eu vou fazer uma pergunta que deve ser a dúvida de muitos fisioterapeutas, né? Vale a pena investir na área? Ah, vale muito, vale muito. É uma área, eu trabalho com disfunção de ATM há 20 anos, né? Eu tive como estágio na faculdade, né? Então já me interessei desde lá. Tenho um irmão e cunhada que são dentistas, então a gente sempre trabalhou em parceria, né? E, e com o passar do tempo eu fui conhecendo os colegas, né, deles e explicando o meu trabalho e mostrando o meu trabalho. Eu deixei de ter paciente nessa área, né? Hoje em dia eu tenho parceria com cirurgiões bucomaxilo, com médicos fisiatras, e assim, o paciente vai por outra questão, conta que faz o tratamento comigo, o médico me liga, fala, me conta que fisioterapia é essa, porque é uma área que ficou muito jogada, né? Então, assim, não é todo dentista que sabe tratar, não é tudo que se resolve com uma cirurgia do bucomaxilo, né? E a fisioterapia acabou deixando de lado uma das articulações do corpo, que nada mais é um tratamento ortopédico. Mas por conta dessa falha do sistema como um todo, tanto de educação em saúde, né, nas faculdades, tanto quanto no meio mesmo da área de saúde, né, você não tem um olhar a isso, né? Se você não tem um profissional que vai atrás e se dedica ao conhecimento, você não tem um profissional que reconhece essa área como sua. E, na verdade, ela é uma área da fisioterapia, né? A gente está falando de uma articulação, igual a gente fala de joelho, igual a gente fala de ombro, a gente fala de ATM. Então, se a gente fala, a gente trata. Mas o ombro, o paciente vem lá do ortopedista, né? A ATM, a maioria das vezes, o paciente vai vir do dentista, porque a queixa dele é na boca, né? Tem a ver com os dentes, não com os dentes clinicamente, mas tem a ver com a função dos dentes, por conta da função mastigatória, né? E a demanda é muito grande. A gente tem estudos de prevalência que já são até mais antigos, no ano 2000 já se falava de 20 a 75% da população mundial com DPM, né? Acho que o mais recente que tem, acho que é de 2012, que fala disso, de 75 a 78% da população mundial. É muita gente. São as pessoas que sofrem muitas vezes de cefaleia, acham que é enxaqueca, procura o neuro, toma muito medicamento, porque tem muita dor de cabeça e não sabe que essa dor de cabeça vem por uma desordem muscular da disfunção mastigatória ou da disfunção articular, né?
por ter uma parafunção que muitas vezes nem reconhece que tem, nem sabe que tem, por ser uma questão muito inconsciente, muito passa muito desapercebido, né? Por mais que a boca seja uma região de grande representatividade no cérebro, né? Ela é por conta da sensibilidade, do sabor, da, 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 do minucioso que é a fala, né, verbal. Então, a gente tem uma representação muito grande neurológica da área. Mas ninguém para pensar enquanto está falando como é que vai usar a boca, como é que vai usar a Sim, mandíbula. Na hora que você vai morder uma maçã, você não pensa, vou abrir a boca e vou morder, né? Você simplesmente morde a maçã, né? É diferente como andar. O andar também é automático, né? Nós levantamos e andamos. Mas se você tem uma dorzinha no joelho, você já manca. Aí você começa a ver que tem algo errado. Aqui, se você tem uma dorzinha, você acha que é dor de cabeça. Você acha que é dor de dente. Aí vai no dentista, aí faz canal, faz limpeza, faz tudo que tem para fazer. A dor continua, porque clinicamente nada, nenhum tratamento clínico de dente vai tirar a dor muscular, né? Ou então vai no neuro, porque eu tenho dor de cabeça. O neuro faz um monte de exame, não tem nada neurológico, medica por conta da dor, essa dor vai ficando crônica, 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 até enlouquecer a pessoa, entendeu? Então, muitas vezes a gente já recebe o paciente, ele já está tão crônico, tão crônico, tão crônico, que ele já toma remédio psiquiátrico, ele já toma um monte de coisa. E ninguém conseguiu descobrir que o problema dele era um desequilíbrio muscular da articulação, que ele mastiga errado, ele não sabe como que ele faz com o alimento para comer, ele simplesmente come, né? Então, a gente tem sim uma demanda muito grande, muito grande. E graças a Deus, cada vez mais os fisioterapeutas estão se qualificando e estão buscando esse conhecimento que, infelizmente, as faculdades não dão, que deveria ser um conhecimento básico da faculdade, e as faculdades não dão esse conhecimento, e que os fisioterapeutas estão cada vez mais buscando essa área. Porque às vezes tá tratando uma questão da cervical e percebe que tem um barulho ali, quando a pessoa fala, faz técnica, né? A pessoa fala que se incomoda, que a boca dela faz barulho quando mexe, né? E ele não está preparado para isso. Ele não sabe juntar uma coisa na outra, porque foi uma falha da graduação, né? A gente tem visto nos últimos anos cada vez mais profissionais, né, procurando a formação. Nós não temos aí um curso de pós-graduação para isso, porque nem há também toda essa necessidade que seja uma pós-graduação, porque ninguém é pós-graduado em joelho, né? Fisioterapeuta que trabalha com ortopedia trabalha com joelho, com quadril, com pé, com mão, com ombro, com coluna, trabalha com ortopedia, né? Então, não tem uma especialização aí para se ter. Se tem um conhecimento que é falho, que precisa buscar, né? Porque a demanda é muito grande e que a maioria dos fisioterapeutas se veem de frente a ela e não sabem como avaliar, como tratar, porque é uma falha realmente do processo da formação do profissional, né? Se vale a pena, vale muito a pena, vale muito a pena. Por quê? Faz pouquíssimo tempo que entrou para o hall de convênios esse tipo de fisioterapia, e são poucos os convênios. Então, a gente ainda consegue pensar que é uma área que a gente pode trabalhar no particular, até porque a maioria dos pacientes eles são encaminhados pelo dentista, e o dentista também é um profissional que trabalha no meio particular e não no meio da saúde complementar de convênios, né? sim. Não é um tratamento muito longo, né? Para a pessoa ter que pensar que ela vai ter que dispensar de um custo muito alto para se tratar, né? Não é. E também não é uma coisa assim, nossa, mas é muito caro? Não, não é muito caro. Se a gente olhar pelo referencial nacional de honorários fisioterapêuticos que o COFITO nos
orienta a seguir, né? Vai ser um tratamento músculo-esquelético, né? De uma ou de duas articulações, né? Mas o diferencial é que você não tem profissional para atender essa demanda, né? Então eu digo, não é um tratamento muito caro, e depende de como cada fisioterapeuta trabalha, de como é cada empresa, de qual é o custo de cada um e qual região que cada um está, né? Mas Sim. eu posso dizer, na minha experiência, que é um tipo de paciente que nunca falta, que sempre tem um monte. Esse ano de 2022, eu abri fila de espera no meu consultório 3 vezes já no ano. Estamos em outubro e por 3 vezes Sim. eu precisei abrir fila de espera, porque eu atendo em consultório sozinha, né? Eu não tenho equipe, eu trabalho sozinha. E os parceiros me encaminham, os pacientes, né? E muitas vezes eles precisam esperar abrir vaga, porque eu não dou conta de atender tanta gente, né? Então, Quantos depende. pacientes você atende por dia, em média? Então, é, é meio, é meio É complicado. relativo. É relativo, mas vamos dizer assim, das minhas 30 horas de trabalho na semana, né? Eu posso te dizer que, na maioria das vezes, 50% da minha demanda é DTM. Hoje em dia ela baixou um pouquinho, porque eu estou encaminhando mais para outros colegas atenderem, porque como eu fiz uma outra especialização, né? Então eu acabei fazendo outras parcerias com outros colegas de outra, que é de uma outra área, né? Que também vem crescendo muito na fisioterapia. E aí minha demanda está um pouco dividida, porque eu tenho recebido essa nova demanda, que é de outra área, tá? Mas a fisioterapia pélvica, a fisioterapia da TM, é uma coisa que chega o tempo todo. Chega o tempo todo. É, eu tenho dentistas que eu nem conheço pessoalmente, que fazem contato comigo e falam: posso te encaminhar paciente? Eu tenho dentistas que me encaminham paciente que são meus pacientes, sabe? Eu tenho Sim, médico que é meu parceiro que vira meu paciente. Porque qualquer um e todos, todas, todes estão suscetíveis a ter uma disfunção nessa articulação. sim, Então, assim, se você me perguntasse 6 meses atrás, eu ia falar minha demanda é de 70% disfunção da TM. Agora eu acho que ela está meio 50-50 porque eu fiz novas parcerias em outra área também. Então a gente vai mesclando. Né? Eu costumo até dizer para os nossos alunos, né, na Esportes, ou outros sim. alunos que eu tenho de outros lugares. Sempre final de módulo, final de curso, eu falo, pessoal, faz uma lista. Deixa comigo seu nome, seu contato, seu e-mail, qual é o lugar, da onde é que você é, onde é que você atende, porque vira e mexe é um tal de Milene, tem um paciente precisando de tratamento em Biúna. Conhece alguém? Em Sorocaba, conhece alguém? Na região da Zona Norte, conhece alguém? Eu sou do ABC, né? Então eu Sim. atendo a demanda que está mais próxima a mim, né? Então, assim, paciente de São Caetano, tá bom, deixa eu ver quem que eu tenho, que eu conheço, que já fez a formação, que já fez um curso, que sabe tratar essa articulação, e manda bala. A gente encaminha, vai encaminhando, porque às vezes é isso, vai juntando uma lista de espera e eu ofereço ao paciente, olha, você quer passar comigo? Talvez demore algumas semanas para eu conseguir um horário para te encaixar. Se você está numa urgência muito grande, eu posso te arrumar um colega que vai te atender, que sabe fazer isso. Aí a pessoa geralmente responde, que eu já fui em vários lugares, né? E ninguém trata, ou quando trata, fica fazendo choquinho só e não trata nada, né? Enfim. Então, a gente tem essa rede, sabe? Que precisa cada vez mais ser aumentada. Precisamos aumentar, precisamos ter fisioterapeutas
em todo lugar que atenda, porque a demanda é muito grande e a gente não tem profissional para atender. Então a gente pensa uma demanda enorme, né, Para poucos gigante, profissionais, né? poucos profissionais que atuam, né? Então é aí que a gente fala, o fisioterapeuta, vale a pena fazer o curso? Vale a pena investir nessa área? Vale, porque tem Vale. pouca gente para ter e temos uma demanda muito grande e uma facilidade de parceria muito fácil, porque muitas vezes o dentista é muito mais acessível do que o médico, né? Às Sim. vezes não, mas na maioria das vezes sim, né? E eles também não sabem que a gente pode fazer esse tratamento, né? Que a gente sabe reabilitar isso. Você falando nisso, eu até lembrei aqui, essa é uma das vantagens de trabalhar com a disfunção de ATM. Quais mais Sim. vantagens tem o profissional tem de investir na área? Então, eu acho que além de não faltar demanda, de ser fácil essa questão de fazer a parceria, é um tratamento que não. Tirando algumas questões específicas, de questões muito crônicas e tudo mais, são tratamentos que a gente quer rotativo, né? Por exemplo, um pós-operatório de cirurgia ortognática, que não é um problema de ATM, mas que faz parte dessa dinâmica, né, de especificidade da fisioterapia, né? A gente vai trabalhar 3, 4 semanas e o paciente está de alta, né? Um paciente que tem dor crônica, ele vai vir depois de que seja 2 meses de tratamento fazendo uma sessão por semana, né? Ele tá tão sem dor que ele começa a contar para todo mundo que você faz milagre. Então é um boca a boca que corre muito rápido, é uma parceria muito fácil de fazer para o paciente chegar até o fisioterapeuta, né? É um tratamento Sim. relativamente rápido, né? Aquela coisa ali de 10 sessões, às vezes nem chega. Às vezes nem chega, a gente faz bem menos. É um tratamento que o paciente faz muita coisa em casa, né? A gente tem muita orientação, muito exercício para ensinar para o paciente fazer ativo. Então, não é o tipo de paciente que precisa vir 3 vezes por semana para fazer fisioterapia, né? Ele pode fazer uma vez por semana. E tem os casos mais difíceis, mais complexos, tem as questões posturais que se interligam a outros tratamentos, né? E que muitas vezes você vai precisar de um pouco mais de tempo para concluir o tratamento, mas não pela redução da queixa. A redução da queixa do paciente, que geralmente é dor ou ruído articular, ela é muito fácil, muito rápida, é uma resolutividade muito rápida, né? Então eu acho que tem esse prazer do fisioterapeuta de não ser uma terapia frustrante, né? Que você Sim. faz e vê ganhando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho por vez. Né? E tem também a satisfação do paciente de resolver a dor dele em uma, duas Sim, sessões, né? sim, porque é uma dor que o paciente geralmente tem diariamente. Ou ele acorda com a dor, ou ele termina o final da tarde com a dor. Às vezes ele não consegue se alimentar por conta da dor, né? Então, quando ele fala assim, poxa, consegui voltar a comer, sei lá, amendoim, né? Você fala, poxa, que legal, então você está melhorando, porque você não conseguia porque doía, né? Fora várias outras funções, né? Por exemplo, a gente que é professor, né? Fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, às vezes vem uma fadiga de fala, não só de cordas Sim. vocais, mas muscular também. Então tá bom, fiquei 8 horas no dia dando aula, eu sei chegar em casa e fazer uma compressa, e fazer um alongamento, e fazer um relaxamento da região, que no outro dia eu tô zerada. Não me causou uma dor, né? Não acordei no outro dia com uma dor de cabeça, né? Então, Ele tá assim, mais tranquilo e sem dor. é um manejo muito fácil e da gente educar o paciente, vamos dizer assim, a ele ter recursos para ele mesmo, muitas vezes se cuidar sozinho, né? Então, por isso que é tão rotativo, né? E é por isso que a gente faz lista de espera também. Porque fisioterapeuta só É, trabalha 30 horas, nem cabe.
Na hora que vê, tá dando umas 32, 34, aí você fala assim, Às vezes chega a 40, né? chega até 60 se você largar. Mas a gente tem que estar aqui segurando, ó, porque tem que viver também, né? Não dá só para trabalhar, trabalhar Sim. Trabalhar faz parte, mas a gente faz precisa viver um parte. pouquinho também. É, Você falou do paciente fazer. Na fisioterapia, ele faz parte do tratamento também, né? Porque é faz 50% batido. terapeuta, 50% paciente. E falando nisso, a gente aborda no curso o tratamento com a hiperboloide. Para que serve a hiperboloide? Na verdade, a gente chama de A entre nós, mas é O, tá? É porque eu acho tão feminino esse nome hiperboloide, mas é O, porque ele é um instrumento de mastigação, né? Então, a hiperboloide, ela foi desenvolvida para fazer exercícios mastigatórios, né? Para Então, a gente reeducar o paciente na mastigação, né? para ensinar os movimentos, para ganhar força muscular, consciência muscular, equilíbrio muscular, né? Então, assim, a gente tem diversos exercícios com hiperboloide, né? Tanto para articulação, quanto para os músculos da mastigação, quanto para recuperação da função, caso a função tenha sido perdida. A gente tem E os casos, fortalecimento, né? porque a gente tem os casos das pessoas que perdem essa função por um pós-cirúrgico, enfim. E a gente restabelece função, né, com exercícios, e são exercícios ativos, né? Então a gente pode dar um guia para o paciente com os exercícios que a gente quer que ele faça, ou escrever, né? Os exercícios que a gente quer que ele faça, entrega o instrumento para ele, ele leva para casa, né? E aí todo dia ele tem ali a hora da fisioterapia em casa, que é pegar hiperboloide e fazer seus exercícios. Não só com hiperboloide, mas também vários outros exercícios da fisioterapia, né? É que a hiperboloide vem como instrumento, como por exemplo a gente usar um halter para ganhar força, uma faixa elástica, né? A gente tem recursos mecânicos para reabilitação. O hiperboloide faz parte desses recursos, que é um dos, né, para a reabilitação da ATM. Né? Show. Professora, eu agradeço mais uma participação da Eu live. acho que a gente tem uma perguntinha aqui, Lu, vê se você consegue ver. Ela passou aqui para Deixa mim. eu ver. Deixa eu pegar ela aqui. Vê as perguntinhas do pessoal que estava aí, que a gente já tira as dúvidas. A pergunta da Larissa. Qual a faixa etária mais comum que tratam ATM com você? Olha, Larissa, a faixa etária é uma questão que, vou te dizer, quase não entra. A maior parte dos pacientes estão entre os 20 e os 50 anos. A maior parte. Mas a gente pode ter disfunção da ATM em adolescente, em criança, em idoso. Então, assim, não tem relação nem com faixa etária, nem com gênero, pode, masculino, feminino, tanto faz. É uma articulação que ela dá problema pela pessoa ser um ser humano, não importa a idade. Né? Obviamente, a gente vê aí mais esses 20 aos 50 anos, porque é a fase mais ativa de trabalho, de estresse e tudo mais, ou é a fase que as pessoas procuram mais ajuda para resolver as questões, né? Então, quanto mais perto dos 50, a gente está falando mais de questões mais crônicas, quanto menos, mais questões mais agudas, mas não tem uma faixa etária específica, pode acometer qualquer pessoa. As crianças, um pouco menos, porque ela pode vir a ter uma disfunção, mas passa desapercebido porque a criança pode não relatar dor, ela pode não ter um desconforto, né? Principalmente as crianças que têm problema de dentição, de mordida, né? Então, de repente vai ser o adulto jovem, que é uma dor crônica da infância, mas que passou desapercebido pela criança não saber verbalizar o que sente, o que incomoda, né? Hoje em dia a gente vê cada vez mais a alimentação indo para uma alimentação mais macia, mais fácil,
né? As crianças nem querem comer as coisas que são muito difíceis. Então, assim, tem tudo a ver com hábito, a ver com muitas coisas, mas não tem uma faixa etária específica. Se tratando de uma mais comum, a gente pode dizer entre os 20 e os 50 anos. É muita gente. É muita gente. Que é a fase que a gente mais se incomoda, né? Com dor, com Eu não sei se é a fase mais barulho. incomum, porque a gente tem os idosos também, né? É que, assim, os estudos trazem essa faixa etária, né, como mais prevalente. A gente vê no dia a dia, assim, essa, essa é mais ou menos essa faixa, mas eu não vou te dizer que é exatamente ela. Já atendi gente com 16, com 13. Já atendi gente com 70. Então, homem, mulher, tanto faz. Tanto faz. Então, não tem, assim, uma coisa específica, Exata, né? Uma exata, faixa etária exata. né? Eu acho que só foi a pergunta da Larissa mesmo. Eu acho que Você gostaria. ela tinha feito uma pergunta também se a gente estava falando só de ATM ou marketing e empreendimento, né? A gente precisa pensar que É, estou falando de uma área da fisioterapia, que é a disfunção da ATM, mas que tem tudo a ver com marketing e empreendimento. Porque é um curso que você vai fazer que vai te dar mais uma possibilidade de gerar mais uma demanda que você não tem, né? E que se você usar direitinho, né, o marketing, eu não sou do marketing digital. Eu estou tentando, né, entrar, né? Eu acho que eu sou de uma geração da transição tecnológica, então a gente tem uma dificuldade aí em acompanhar a tecnologia, né? Então, assim, eu ainda estou engatinhando e tentando ver como é que eu faço esse marketing digital acontecer. Mas que a gente atende tanto, que não dá tempo de ficar fazendo vídeo para postar, enfim, movimentar a rede social e tudo mais, né? Ó, são 9 horas da noite, eu estou no trabalho, né? Então, sim, nem sempre dá tempo, né, de a gente pensar nisso. Mas o pessoal novo, que é engajado e coisa e tal, é uma área que a pessoa não sabe onde procura para resolver o problema dela. Muitas vezes ela vai jogar no Instagram e vai achar você, que fez um curso, entendeu? De 20 horas, de 25 horas, porque a gente está aí com os planos de aumentar um pouco e deixar esse curso numa linha mais avançada. Estamos trabalhando com várias coisas de pós-curso com a Resport, né? Porque você é uma área que está intimamente ligada com marketing e empreendimento. Porque é mais uma coisa para você colocar no seu negócio. Que não tem em qualquer esquina. Que não é qualquer um que atende, não é qualquer clínica que tem o fisioterapeuta que atende, né? Então, é uma área para se explorar em marketing e empreender nela, né? Não através da parte técnica, né? Não tem como a gente falar que a gente vai empreender num negócio na fisioterapia se você não sabe fazer a parte técnica. Ou se você não contrata um profissional técnico para executar o serviço que você está disponibilizando no seu negócio, né? Então, sim. fica essa dica aí que para empreender é uma ótima área, retornando o que eu já falei um pouco mais cedo, porque você faz parceria com dentistas. Aí, dentista, sim, a gente tem um em cada esquina, tem um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, Sim. né? É fazer E às parceria. vezes o dentista ele não consegue resolver o problema do paciente porque ele já fez de tudo que estava no alcance dentro da profissão dele, e aí ele acaba que às vezes ele mesmo pesquisa um fisioterapeuta que atende com a TM para poder Sim, encaminhar os pacientes. sim, sim. Então, eu recebo hoje em dia o contato desses dentistas. Falo, olha, eu tenho muito paciente, não sei o que fazer, não sei para onde mandar, né? E eu não quero perder o paciente, porque o paciente é meu. Mas se eu encaminho para um outro profissional que sabe resolver, eu não perdi meu paciente. Ele vai voltar quando ele tiver um próximo problema. Agora, se o paciente vem e o dentista não resolve o problema, ele não volta mais naquele dentista, ele vai procurar outro na próxima vez. Que seja uma cárie, que seja uma limpeza de dente, né? Ele vai procurar outro, porque Sim, aquilo lá não resolveu o problema dele.
Então ele não quer, ele não pode perder esse paciente que é dele. Então, se ele sabe para quem ele encaminha, ótimo, o paciente volta e continua. E a gente vai fazendo esse ciclo, vai fazendo esse caminho. E é uma via de mão dupla, né? Nós também, fisioterapeutas, trabalhamos com ATM, precisamos do trabalho do dentista. Né? A gente precisa de uma Sim, placa, muitas vezes, de mordida, a gente precisa de algum de orto, né? De alguma correção para completar esse tratamento, né? Por isso que precisa ter esse conhecimento, né? Para poder trabalhar junto. sim. Larissa, As respondi? duas, Manda um joinha aí pra gente. as duas áreas se complementam, né? Sim, se complementa. Na verdade, eu acho que na área de saúde todas as áreas se complementam para quase todas as questões, né? É que infelizmente somos um sistema de saúde que não trabalhamos de maneira interdisciplinar. A gente trabalha multiprofissional. O multiprofissional é um monte de terapias e de profissionais trabalhando. O interdisciplinar seria um falar com o outro. Olha, eu estou Sim. atendendo o seu paciente, dentista. E aí eu acho que ele precisa de uma placa para ele dormir, né? Pode solicitar, por favor, né, fazer a confecção da placa? Olha, assim como a gente faz com o médico, né? Você está com um paciente que tem um problema, você encaminha para o médico avaliar, para o médico tratar, né? É conjunto. Só que a gente não consegue, os nossos sistemas não funcionam assim. Tem uma questão cultural aí que poucos são os serviços que conseguem ter interdisciplinaridade, né? Mas a gente consegue Sim. fazer parceria que já, ó, o paciente só Já, ganha. o paciente volta feliz, depois ele volta para o dentista mais feliz ainda e grato pela ajuda. Sim, aí ele fala pro colega que reclamou do mesmo problema, olha, vai lá naquele dentista, naquela fisioterapeuta que resolveu o meu problema. E assim vai, ó. Assim vai. E isso também é um marketing, né? Que chama o marketing indireto, né? Que é quando um Isso, paciente indica o outro. isso, é o famoso boca a boca, né? Que é, eu acho que o Sim. pioneiro do marketing aí. E é o que é que a gente fala, você atende bem o paciente, resolve o problema dele, ele fala bem de você para mais 20, né? E aí você ganha mais nessas médias dos 20, você ganha mais 15 pacientes. Isso. Aí agora, se o paciente vem, você não sabe o que fazer com isso, você não resolve o problema dele, aí ele fala mal de você com 50. E aí você perde paciente. Exato, exato. Então é isso, é uma Então área vamos. que só tende a crescer, né? Que não vai acabar nunca, não é um problema da modernidade, não é um problema de agora. A gente tem isso descrito antes de Cristo, nos achados de Hipócrates. Então, sempre existiu, sempre vai existir, sempre vai continuar existindo. Cada vez mais a tecnologia evolui mais, piora o corpo humano, né? Pelo mau uso. E a gente precisa ser profissional capacitado para lidar com essa demanda, né? Para lidar com essa. Sim. Então, profissionais, vamos se especializar na área de ATM. A gente da Resporte fica à disposição para estar auxiliando vocês com o curso que a gente vai ter agora em janeiro, né? A próxima turma. Isso, estamos remodelando E para 2023. Provavelmente a gente faça aí um aumento de carga horária, né, para por mais coisa no curso, né? para vocês estarem se profissionalizando e atendendo a demanda de pacientes cada vez mais Isso. dentro Porque da a fisioterapia ela fisioterapia, não né? para de evoluir, né, com técnicas e enfim, então a gente tem que estar sempre se atualizando, 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 e aí o curso está ficando cada vez maior, maior, maior. E é isso. Professora, você gostaria de falar mais alguma coisa? Deixar um recado para os fisioterapeutas? E, e não não parar de evoluir e não parar de ajudar as pessoas, não parar
melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas, ajudar a resolver os problemas, né, delas, com o que cabe a nós enquanto profissionais, né? Então, assim, agradeço muito essa parceria que a Resportes tem comigo, né? E vamos seguindo aí. Cada ano que passa, mais novidades, né? Com certeza. Eu queria Professora, tirar uma foto agradeço. também. Vamos fazer uma pose aí para Vamos, eu postar na minha rede também. Então você faz uma pose daí, eu passo daqui para eu poder bater uma fotinho aqui e a gente aparecer por lá. vamos lá, então. Vamos lá. Espera aí que não deu, mais uma tentativa. Eita! Foi? Não, peraí. Caraca, não consigo printar uma tela. Não consegui, não tá indo. Não sei o que que eu. Aperta o botão de menos e o de bloqueia, que ele vai. É, então, é isso que eu tô tentando, mas ele não tá indo junto. Eu Ai, vou foi, tirar aqui e aí eu te foi. mando. Foi? Ó, foi, mas nós saímos sem sorriso. Então dá um sorriso daí Vou, pra eu dar um vou tirar uma daqui. aqui. Vai, vamos lá. Aê. Pera Foi? aí, agora vai. Foi. Legal. Ó, agradeço, né? Eu agradeço aí a presença de todo mundo que esteve aí com a gente nesse tempinho. E estou à disposição, né? Precisando, me chamam pelo direct. E é isso aí, vamos que vamos. Pode deixar. Professora, agradeço a sua participação, agradeço a participação da Yolanda, da. Como que é o nome da outra moça que fez a pergunta? Da Larissa, Larissa. Um beijo para vocês, bom descanso e estamos juntos aí para mais um ano, mais novidades dentro da fisioterapia com a Resportes, com a professora Milene, para que todos venham ser fisioterapeutas de sucesso. é isso aí. Um beijo, professora. Até mais. Beijo, Lu, e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau.